Olá pessoal, boa tarde. A nossa conversa de hoje nós vamos tratar sobre como é que se dava, ou aliás, como é que se deu as relações de trabalho durante a Revolução Industrial e quais os tipos de movimentos que foram construídos durante esse processo da Revolução Industrial no sentido de defender a classe trabalhadora. As máquinas, como nós dissemos na nossa conversa passada, elas foram inventadas com o objetivo, né, com o propósito de economizar, de poupar tempo da classe trabalhadora. E uma delas, como nós citamos anteriormente, era as máquinas a vapor que foram construídas ainda na Inglaterra no século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou ainda maior e, claro, com isso, em decorrência disso, melhor dizendo, os lucros também cresceram. Então, nesse sentido, vários empresários começaram, então, a investir, a pensar que era um bom negócio, né, investir nas fábricas, investir nas máquinas, investir nas indústrias. Bom, então nós falamos isso na nossa conversa passada. Então a burguesia, que era um grupo de pessoas ricas, que durante muito tempo, durante muitos anos, continuou ampliando seus negócios e encontrava uma forma de fazer isso. Várias eram as maneiras. Eu posso aqui citar o financiamento de ataques piratas, o tráfico de pessoas para serem escravizadas, emprestar dinheiros a juros, pagando baixos salários aos artesãos que iam trabalhar nas manufaturas, comercializando, enfim, várias eram as táticas, várias eram as maneiras desse grupo de comerciantes, desse grupo de pessoas ricas, chamadas de burgueses, que eles construíram para ampliar seus negócios. É importante dizer que quando se existe comércio, existe, ao mesmo tempo, concorrência. E como é que se faz para acabar com essa concorrência? Era preciso, portanto, baixar os preços. Então, a burguesia inglesa, nesse primeiro momento, estamos falando da Inglaterra, a burguesia inglesa, começou a melhorar, começou a ampliar, começou a aperfeiçoar suas máquinas e a investir cada vez mais nas indústrias. Nesse sentido, vários camponeses foram trabalhar nas fábricas e formaram uma nova classe, chamada de proletariado. Então veja que nós temos aqui nesse primeiro instante a formação de dois grupos sociais diferentes, dois grupos sociais distintos. Burgueses, ricos comerciantes, industriais e proletariado, que eram os camponeses, os artesãos, que se viam obrigados a trabalhar nas fábricas, a trabalhar nas indústrias. O desenvolvimento da indústria, portanto, arruinou os artesãos da época. Aí vocês poderiam me perguntar, Nicolau, mas por que arruinou? Por que arruinou os artesãos? Ora, os produtos eram feitos, os produtos eram construídos com uma rapidez tamanha que fazia com que as formas de trabalho, as formas de confecção de mercadorias que antes eram manuais, através das manufaturas, do artesanato, não acompanhavam. Então isso fez com que o artesão perdesse a noção de tempo, perdesse a noção de espaço e, portanto, tivesse, como a gente disse agora, arruinado os seus trabalhos. Então, nesse período, valorizava-se cada vez mais a ciência, a liberdade individual, a crença no progresso, e isso incentivou o homem a inventar as máquinas, incentivou o homem a inventar a indústria, a construir as fábricas, as indústrias. O governo inglês dava muita importância, nesse período, à educação e aos estudos da ciência. E isso permitiu, de igual modo, a descoberta de novas tecnologias. Eu faço aqui um aparato porque nós dissemos na nossa conversa passada que a Revolução Industrial ela teve, segundo os historiadores, 3 fases: primeira, segunda e terceira Revolução Industrial.
No século XIX, a Revolução Industrial chegou à França, né, com o desenvolvimento das ferrovias, que cresceu cada vez mais. Ainda no século XIX, chegou também a países como a Alemanha, e somente no final deste século, século XIX, chegou na Itália e na Rússia. O desenvolvimento industrial só se chegou nos Estados Unidos na segunda metade também deste século, século XIX. Ora, no Japão, veja que nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva, trazendo como foi que a Revolução chegou em cada um desses países e como é que ela vai influenciar essas relações de trabalho. No Japão, só nas últimas décadas do século XIX, essa Revolução chegou a esse país asiático, quando o Estado, entenda Estado como governo, né? Quando o Estado se ligou à burguesia, fazendo com que, emprestando dinheiro para esses empresários que quisessem, portanto, ampliar seus negócios para além de vender indústrias para as famílias mais ricas, por exemplo. Então, nesse cenário, a industrialização começou a crescer no Japão. O Estado japonês, por exemplo, esforça-se, portanto, para incentivar o desenvolvimento do capitalismo industrial. Um pensador escocês chamado de Adam Smith escreveu, ainda no século XVIII, um dos livros mais conhecidos quando se trata de economia, quando se trata, portanto, de Revolução Industrial. O livro é intitulado A Riqueza das Nações. E nesse livro, esse pensador considera que o individualismo ele é importante. Considera que o individualismo é bom para a sociedade, é bom para a economia. Portanto, para Adam Smith, o Estado deveria intervir o mínimo possível na economia, pois ele considerava que as atividades que envolvem o trabalho do homem aqui enquanto humanidade, são importantes e que a indústria, portanto, deve ampliar a divisão desse trabalho, aumentando, portanto, a produtividade. Ou seja, cada pessoa deve especializar-se em uma só tarefa para que o trabalho possa render mais. Então, na nossa conversa, nós estamos tratando de todas essas questões com um enfoque muito maior nas relações de trabalho. Ou seja, como é que foi construída as relações de trabalho durante o processo da Revolução Industrial. Revolução Industrial, portanto, que teve início na Inglaterra e foi se espalhando gradativamente por outros países, como nós já citamos alguns minutos atrás. Então, a Revolução Industrial trouxe um novo cenário para a humanidade, contribuiu para uma nova forma de relacionamento humano, contribuiu para uma nova forma de relações sociais, de relações de trabalho. Então ela trouxe, portanto, uma riqueza para os burgueses, né, para a classe burguesa, trouxe uma riqueza para a classe burguesa e trouxe ao mesmo tempo miséria, cada vez mais ampliando a miséria para os povos que trabalhavam nessas indústrias. Tá bom? Portanto, para a classe trabalhadora. Então veja que nós temos dois confrontos aqui. Nós temos dois grupos sociais diferentes, com objetivos também diferentes, tá bom? Que é a burguesia, classe rica, comerciantes, industriais, e o proletariado, né? Que eram aqueles camponeses, artesãos, que diante das condições a qual foram relegados, se viram, portanto, obrigados a trabalhar nas fábricas que estavam sendo construída, né, para poder sustentar a sua família e tudo mais. Foi um cenário muito desgastante nesse processo de relações de trabalho. Nós já dissemos outras vezes que as mulheres e crianças faziam o mesmo trabalho pesado e ganhavam muito, mas muito pouco. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas para as mulheres e de 10 a 12 horas para as crianças. Vou repetir. As mulheres faziam o mesmo trabalho pesado que os homens e ganhavam muito mais e ganhavam muito menos. Desculpa. Então as mulheres faziam o mesmo tipo de trabalho que os homens e ganhavam muito menos. A jornada de trabalho para esse grupo social chegava a ser entre 14 e 16 horas por dia e para as crianças de 10 a 12 horas diárias.
tá bom? Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorar os seus lucros exorbitantes, os trabalhadores e as trabalhadoras chegavam à ideia, chegavam à conclusão de que era importante, de que era necessário e fundamental lutar para conseguir os seus direitos. Dentre eles, melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né, ganhar mais, trabalhar menos, enfim. Esse era o cenário que se desenhou com a Revolução Industrial. E aí nós temos movimentos que passavam a se inflamar, ou seja, passavam a surgir com o objetivo de defender essa classe trabalhadora. Um primeiro deles é o chamado ludismo, tá bom? Esse ludismo, qual era o objetivo desse movimento? Então foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores, né? Que era um movimento que era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Isso nós já falamos no encontro passado, nós estamos só reprisando aqui. Então o ludismo era o quê? Foi a primeira forma de luta dos trabalhadores para conseguir mais direito, melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim, o movimento ludista. E conseguiram, claro, algumas vitórias. Nós podemos citar aqui, por exemplo, alguns patrões que reduziram os salários com medo de... que não reduziram o salário dos seus trabalhadores com medo de uma rebelião, com medo de um movimento, que esse movimento estourasse a qualquer momento. Então essa já foi uma primeira conquista do movimento ludista. Além do ludismo, nós podemos citar também outras organizações operárias, outras organizações proletárias. Não esqueça que nós temos dois grupos diferentes, os burgueses, ricos, comerciantes, industriais, que obtinham lucros com as suas fábricas, com as suas indústrias. E do outro lado nós tínhamos o proletariado, que era quem? A classe trabalhadora. Tá bom? Então, além do ludismo, surgiram outras organizações operárias, outras organizações proletárias. Quais eram, Nicolau? Nós podemos citar aqui, por exemplo, os sindicatos, né? Primeira forma de organização social dos trabalhadores, os sindicatos, né? Além de outras formas, como por exemplo as greves. É muito comum hoje em dia, mas que com algumas ideias, com alguns projetos aprovados recentemente, essas questões têm diminuído drasticamente. Em 1830, por exemplo, formou-se na Inglaterra o movimento cardista. Não perca de vista, nós temos o ludismo, primeira forma de organização dos trabalhadores, do movimento operário, que conseguiram algumas vitórias, como por exemplo, evitar que os patrões não reduzissem seus salários com medo de uma rebelião. Citamos, por exemplo, os sindicatos, e nós estamos citando agora as greves, e nós estamos citando agora o movimento cardista. Ludismo, sindicatos e greves, e o movimento cardista. Isso no século XIX. Então formou-se na Inglaterra um movimento cardistas. E eles chegaram a redigir, a escrever um documento chamado de Carta do Povo. E enviaram esse documento, enviaram essa carta para o parlamento inglês. Ou seja, um conjunto de pessoas que eram responsáveis por gerir, por organizar, por administrar a Inglaterra. E a principal reivindicação, o que eles queriam mais com o movimento cardista, era que o direito, que os trabalhadores, que os operários tivessem direito ao voto. Tá bom? Era, por exemplo, a ideia do sufrágio universal masculino. Então, a Carta ao Povo, que foi uma ideia construída pelo movimento cardista para defender os trabalhadores, o operariado, construíram uma carta, um documento chamado de Carta ao Povo, e nessa Carta ao Povo eles tinham um objetivo muito nítido, muito claro: fazer com que os trabalhadores tivessem, os trabalhadores homens, no caso, né? No sexo masculino, fazer com que esses trabalhadores tivessem direito ao voto. Portanto, o sufrágio universal masculino. Mas somente em 1867 é que esse direito foi conquistado. Tá bom? Então nós temos aí essa ideia. Por outro lado, pessoal, para a gente encerrar a nossa conversa, a Revolução Industrial estimulou pesquisadores, engenheiros a
contribuir para que essas ideias fossem cada vez mais conquistadas. É isso aí, valeu, estudem, forte abraço.